Nós vamos reproduzir na sequência, aqui na página Estação da Luz Espírita, o programa Espírita Estação da Luz, 22 anos no ar. Mas antes, nós queremos lembrar que a nossa página tem um único objetivo: divulgar a doutrina espírita. Nós reunimos aqui o acervo que está ao nosso alcance. A programação da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz, livros da codificação, palestras, entrevistas, de modo que você encontre no mesmo lugar o acervo que atende às necessidades de pesquisa, estudo e lazer. E é por isso que nós convidamos você para mais esse programa especial. Programa Espírita, Estação da Luz, 22 anos no ar. Bons médios, bons dirigentes, bons tarefeiros, por que ainda perdemos tanto? Livro dos Médios, com Orson Peter Carrara, de Matão, São Paulo, transmissão da Web Rádio Estação da Luz Natal. Muito obrigado pela companhia e vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito boa noite, meu amigo Orson Peter Carrara. Como é que tá você? Tá tudo bem, querido? Tá me ouvindo bem? Boa noite, meu caro Tavares. Está tudo bem? Estamos falando diretamente de Matão. O som está perfeito. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui agora. Vamos improvisar, né? Amigo, desde as 6h30 da manhã que eu estou com problemas técnicos. É um negócio hoje mesmo. só. Mas tudo bem, isso serve para dinamizar o corpo, né? Muito bom. Meu amigo, a gente vai falar sobre o lançamento do seu livro, mas antes de a gente começar o programa de fato e direito, antes de qualquer coisa, eu gostaria de consultar você para fazer a prece. Eu faço o evangelho, ou você quer fazer o evangelho, eu faço a prece? Como é que você quer dividir essa parte do trabalho, querido? Você faz o evangelho, eu faço a prece. Então, pronto. Então, você prepara-se aí para a prece, que a gente já vai começar a prece inicial, certo? Em nome de Jesus, para que você possa abrir os nossos trabalhos em nome do Cristo de amor. Nós queremos, nesse momento, agradecer ao Cristo de Deus pela oportunidade tão valiosa desse instante, pelos valores todos do evangelho que nos conforta, que nos faz compreender a vida com mais exatidão, para que tenhamos discernimento nas ações, providências, reações, decisões. E é isso que nós pedimos nesse instante, considerando o trabalho em andamento. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que esta luz se estenda a todos aqueles que estão conectados conosco. Que assim seja.
E graças a Deus. Daí depois da prece, nós vamos fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, no item 1 e 2. O item 1 diz assim: Bem-aventurados os que são puros de coração, porque verão a Deus. Está em Mateus 5, 8. Apresentou-lhes, então, algumas crianças, a fim de que eles as tocassem, e como seus discípulos afastaram com palavras ásperas os que apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse: Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isso está em Marcos 10, 13, 16. Então, depois dessa prece, queremos aqui mandar um abraço já generoso para o Odilson, grande divulgador do Espiritismo de Vitória do Espírito Santo, certo? Um homem que trabalha dia e noite aí pela divulgação do curso do Espiritismo. Mas, meu amigo, você acabou de lançar um livro, e o livro é bem interessante, porque é bom médios, bons dirigentes, bons tarefeiros. Tem uma ó, meu muito grande, vamos agradecer aqui a presença do Wilson, como você disse, um grande divulgador espírita. Tem aqui nossas falhas, deslizes e falhas a todo instante. A todo instante estamos sujeitos a falhas variadas. E por causa dessas falhas, desta invigilância ou dessa inobservância dos ensinos trazidos pelo Espiritismo, você leu um trecho aí muito específico, muito categórico nessa direção. Nós muitas vezes somos seduzidos pela vaidade, que é um dos grandes males que ainda nos envolvem a vida. Ainda nos deixamos seduzir pela vaidade. A vaidade faz com que, juntamente com o orgulho, nos consideremos mais importantes do que os outros, como se a nossa tarefa fosse a mais importante, a insubstituível, ou muitas vezes nós mesmos nos julgamos insubstituíveis. Este detalhe da sedução pela vaidade, se juntada ao orgulho, nos faz pensar que somos diferenciados, apesar das qualidades que todos trazemos, porque, convenhamos, não somos apenas criaturas imperfeitas. Nós também somos criaturas com possibilidades, somos criaturas criativas. Muitos de nós já desenvolvemos o senso de responsabilidade, muitos de nós nos desenvolvemos na área da dedicação, do devotamento, mas não podemos nos esquecer que somos seres falíveis. E sendo seres falíveis, estamos sujeitos a todo instante a sermos vítimas de nós mesmos.
com pretensões descabidas, com ciladas que nós mesmos armamos por causa do orgulho, da vaidade, do egoísmo, ultrapassando limites, passando por cima de pessoas. Então, daí a pergunta que vem como subtítulo: por que nos perdemos tanto? Então, essa pergunta se dirige a todos nós, eu me incluo nela com toda ênfase, porque também sou uma criatura sujeita a deslizes e falhas e dificuldades comuns à nossa condição humana. Tavares, eu quero mandar para você aqui, por e-mail, o arquivo que eu gostaria de usar na palestra. Ele já está aqui. Me fala o seu e-mail que eu vou mandar. Enquanto eu vou falando, você baixa aí e pode compartilhar, que eu não consigo compartilhar aqui do celular. Me fala o seu e-mail. Uma sequência de 3A, saúde, 3As, saúde.tavares, @hotmail.com. Eu já tinha aqui. Então, olha, eu estou mandando para você o arquivo, você baixa aí para compartilhar na tela, para ampliar os resultados. Enquanto isso, a gente vai comentando aqui as questões. Você pode até fazer outra pergunta, o arquivo já seguiu, mas você já pode fazer outra pergunta. Enquanto eu respondo, você baixa o arquivo aí, por favor. Lógico. Aí, quando você falou dessas questões dos defeitos, eu pensei o seguinte, me veio à mente logo o próprio Jesus de Nazaré, porque ele tinha 12 discípulos. Pedro era um cara que era assim, uma hora era, outra hora não era, né? Mesmo quando Jesus foi lavar os pés, ele não queria de bate-pronto, depois ele já pediu a Jesus para lavar quase que o corpo todo. A mãe dos filhos de Zebedeu foi lá e pediu para que cada um, Tiago e o João, ficasse de um lado. Então, o próprio Jesus, ele trabalhou, ele viveu muito com essas nossas deficiências, que, por enquanto, faz parte do contexto de um planeta de provas e expiações de espíritos da terceira ordem, né, meu amigo? Então, a gente ainda está navegando em mares já conhecidos por todos nós, né, querido? Olha, a sua observação é muito pertinente. Você imagina os discípulos que tiveram a oportunidade de conviver diretamente com o Cristo, conviveram diretamente com a presença carinhosa, marcante de Jesus. Ora, Jesus é o maior espírito que pisou neste planeta. Imagine você, ou vocês, ou todos nós, a oportunidade que esses espíritos tiveram de terem ao seu lado, em companhia própria, a presença magistral do Mestre de Nazaré. Mas foi justamente pela fragilidade humana que Jesus veio ao planeta. Ele veio com o desejo sincero de oferecer aos seres humanos encarnados o grande tesouro da Boa Nova, do Evangelho do Cristo. Vejam vocês, hoje nós estamos com dificuldades técnicas aqui na nossa live, tivemos que nos adaptar. Vocês todos ouviram aí que eu pedi para o Tavares o e-mail dele para passar o arquivo que vou usar, porque fugiu hoje das nossas condições habituais. Hoje nós tivemos problemas de gravação durante o dia, o Tavares me confessou que desde amanhã ele está tendo problemas técnicos com os aplicativos, eu também, já é a segunda ocorrência, a terceira ocorrência hoje que eu tenho com problemas técnicos, prejudicando um pouco. Então, isso demonstra bem o ambiente que nós estamos, expostos às fragilidades que nos são próprias. Essas fragilidades estão dentro de nós, por força do estágio moral que nos situamos, mas também essas fragilidades estão nas circunstâncias, nem sempre favoráveis à nossa ação. Então, lembrando aí a observação feita pelo Tavares, aqueles discípulos diretamente ligados a Jesus, e ele citou o exemplo de Pedro, né, que era um homem impetuoso, um homem com dificuldade de se manter muitas vezes em equilíbrio, que se irritava com facilidade, e muitos de nós ficamos a perguntar como que pode um homem que convivia com Jesus irritar-se com facilidade, ficar bravo, incompreensão, muitas vezes, diante das ações daquele que é o guia e modelo da humanidade. Ora, mas é justamente porque somos criaturas necessitadas de aprimoramento. Somos criaturas necessitadas de aprendizados variados que nos colocam em situações para que exercitemos esse aprendizado.
através de experiências nem sempre agradáveis. Então surgem essas chamadas adversidades em que a gente vai aprendendo. Seja como pai de família, seja como marido, como esposa, como cidadão civil, como pessoa física, né? Todos nós estamos sujeitos a todo tipo de falha no nosso comportamento. Então vem o Evangelho, vem o Cristo para nos ensinar. E ao longo desses séculos todos, esses 2 milênios, nós estamos fazendo esses aprendizados. É um aprendizado muito lento, é um aprendizado gradativo, e a gente vai vendo os resultados gradativos também. Vejam vocês, isso a gente tem repetido bastante nas nossas falas, né? Nós saímos de uma pandemia e nos permitimos uma guerra. Então, da mesma forma que existe a guerra entre as nações, como está ocorrendo, através de bombardeios e mortes, e balas e todo tipo de agressão, nós vemos que este episódio também ocorre dentro da família, nos desentendimentos familiares, nos desentendimentos dentro de um grupo, seja ele qual for, empresarial, profissional, religioso, inclusive dentro do movimento espírita, onde as nossas fragilidades abrem brechas para desentendimentos. Então, isto é parte da condição humana, da condição em que nos encontramos. Criaturas ainda sendo testadas na capacidade de perdoar, criaturas exercitando o perdão e, naturalmente, exercitando a capacidade de superação das situações adversas. Então, quando nós nos reportamos ali aos discípulos de convivência direta com Jesus, nós vemos essas mesmas situações ocorrerem. Lamentavelmente, indicando a condição precária do nosso estágio moral. Mas a palavra lamentavelmente, na verdade, ela nem cabe aí, porque é um processo realmente, né? Imaginemos nós, esses discípulos que viveram diretamente com Jesus, o quanto aprenderam, que exercício de fraternidade não fizeram ali estimulados pelo próprio Cristo. Porque, afinal de contas, eles tinham as suas quedas morais, né? Muitas vezes através da irritação, da impaciência, da crítica, da suspeita, da ironia, tinham ali os seus desentendimentos, até disputa por quem era o mais importante, como é conhecido, né? E, no entanto, ali eles tinham também o Cristo que os observava. E não os censurava, não. Jesus os compreendia, sabia da fragilidade humana. E, naturalmente, que com a sabedoria e grandeza do mestre, utilizava-se dessas circunstâncias para ensinar. Ora, isso é um processo pedagógico imenso, né? Porque mostra a sabedoria do mestre. Então, com base nessas observações, nós, antes da pandemia, viajamos o Brasil todo, vários anos, percorrendo o Brasil, a maioria dos estados. Eu acho que só faltaram 4 estados, ou 3 ou 4 estados em que não estivemos. Viajamos o Brasil todo, de norte a sul, leste a oeste, para palestras presenciais. E, diante disso, nós observamos muitas circunstâncias nas entidades espíritas. Eu também cheguei a dirigir uma instituição espírita por 3 gestões, e o livro é resultado dessas observações. Aí está a capa do livro, né? Nós temos aí meu novo livro, Bons Médiuns, como disse lá no começo da live, com o desejo que se transforme em médiuns bondosos, bons dirigentes, bons tarefeiros, porque ainda nos perdemos tanto. Então, os capítulos, eu vou até pedir para você mudar a tela, a próxima tela, Tavares, pode mudar a próxima tela, que nós vamos fazer aí uma síntese do índice da obra, para que os nossos telespectadores tenham noção do trabalho que foi feito. Nós temos aí o índice, o livro é feito em 3 partes e 34 capítulos. E esses capítulos são resultados da nossa observação, da condição nossa, como tarefeiros, médiuns, dirigentes espíritas, sem passar a mão na cabeça, fazendo uma reflexão sobre as nossas ações, nem sempre saudáveis, e eu me incluo nisso. É importante que se diga isso, nós não estamos aqui para dar lição em ninguém, não. Nós estamos refletindo, nos incluindo,
E nós temos aí os capítulos. E já no primeiro capítulo, eles não sabem, nós adentramos direto no assunto, justamente porque muitas situações de fanatismo, muitas situações de fascinação, muitas situações de crença cega acontecem na prática espírita por achar que o fato do sujeito ser espírito desencarnado, ele sabe tudo. E os espíritos não sabem tudo, são criaturas humanas, homens e mulheres que estavam na Terra, que partiram para o mundo espiritual, e que, portanto, a única diferença é que mudaram de residência, estão na dimensão espiritual, mas continuam sendo os mesmos, portanto, com as suas qualidades, com a sua ignorância ou com os seus saberes, eles não sabem tudo. É critério que pode ser aplicado também aos médiuns, que igualmente não sabem tudo. Então, isso é uma verdadeira vacina para que não sejamos seduzidos pela vaidade de achar que somos sábios, professores de espiritismo, que somos os grandes capacitados ou os bambambam. Não somos. Nós somos todos aprendizes. E por causa dessa visão distorcida que aparece o capítulo 2, desvios e distorções doutrinárias. Aparece também os donos da verdade, quando achamos que a nossa é a verdade. São ilusões essa, viu, Tavares? São questões que prestam verdadeiro desserviço ao espiritismo, que infelizmente faz parte desse processo. Mas eu não vejo isso como prejudicial, não, porque também são degraus de aprendizado. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu simplesmente adorei esse sem lê-lo. Porque você... Eu não estou te ouvindo, Tavares. O som está bloqueado. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Melhorou agora? Voltou o som? Agora voltou. Pronto. Eu adorei esse seu capítulo 1, porque você começou com algo fundamental. Eles não sabem, nós não sabemos. Muitos dos erros que nós cometemos é porque não sabemos o tempo, só com a experiência, é que a gente... Agora sumiu o som, Tavares, sumiu o som. Hoje realmente as dificuldades estão enormes. Hoje estamos virados. Sumiu de novo, sumiu outra vez. Bloqueou, melhorou? Agora voltou. Sumiu outra vez, sumiu de novo. Rapaz, sumiu. Pois é, amigos. Nós estamos vendo aqui dificuldades técnicas. Eu enfrentei várias hoje, como disse a vocês, e o Tavares está enfrentando aqui ao vivo. E isto faz parte da nossa dimensão humana. Então, quando a gente vê um centro espírita funcionando, com os espíritas trabalhando lá dentro, ali estamos os seres falíveis. Por isso que jamais deveremos nos considerar os donos da verdade, os dominadores de todas as situações, os que sabem tudo, porque não sabemos. O Tavares foi muito feliz aí ao referir-se ao capítulo 1. Eles não sabem. Nós podemos conjugar o verbo aí. Nós não sabemos. Foi muito feliz sua observação, viu, Tavares? Porque nós também não sabemos tudo. Nós somos aprendizes ainda bem novatos dessa ciência do bem viver, né? Então, o livro teve esse objetivo, nos situar devidamente, inclusive o próprio autor, eu vou repetir isso várias vezes aqui hoje, para que ninguém pense que eu estou querendo ensinar alguma coisa. Não, pelo contrário, o livro é uma reflexão de aprendizado para o próprio autor. Eu estou apenas compartilhando as minhas experiências. Estou compartilhando minha observação do cotidiano. Então, é muito interessante que tudo isso aconteça. A nossa Beth Frais, lá de Urupês, bem-vinda, Beth, que satisfação tê-la conosco, viu? Muito obrigado pela sua presença. E nós estamos aqui falando, então, sobre o nosso novo livro e as características. E aí, Tavares, conseguiu voltar o som? Vamos ver. Não voltou. Realmente. Está me ouvindo? A gente ouve... Está conseguindo me ouvir? Agora sim, vamos ver, vamos se manter. Pode continuar. Não, é que você falou, eu gostaria de comentar com essa dificuldade técnica, que você fosse continuando, eu vou intervir o menos possível, por favor. Ótimo, tudo bem, perfeitamente. Então, nós colocamos aí na tela para o telespectador ver, nós colocamos aí alguns capítulos, porque o livro tem 34 capítulos.
Quando o Tavares nos convidou para lançar o livro, nós quisemos fazer um resumo, né, uma síntese compacta da obra, justamente para motivar o telespectador a conhecer o trabalho. Porque, repetindo o que eu havia dito, ele se destina a observações sobre nós mesmos. Estamos em atividades nos centros espíritas, mas somos criaturas com falhas, com dificuldades de interpretação. Outro dia, eu entrevistando a Amália, do Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, não é a Amália, não, é a outra mulher agora que me foge o nome, mas ela falou que o altivo ensinava as pessoas a interpretar textos nas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Porque até nisso nós temos dificuldade. Muitos de nós lemos textos e não entendemos o que está escrito. E isso gera interpretações equivocadas no próprio entendimento doutrinário, abrindo brechas, abrindo espaços para deturpações de todo tipo, né? Então, é por isso que é preciso estudar, inclusive para interpretar textos. Então, por causa da dificuldade que todos temos, nós resvalamos aí nesses detalhes prejudiciais para a devida prática espírita, né? Por isso que o capítulo 8 vai te deixar aí. Não se deixe enganar. Até porque o Espiritismo tem condições de nos prevenir contra exploradores de todo tipo. Nós vivemos uma época de exploradores. O egoísmo e a noção, a ignorância sobre a nossa verdadeira natureza de espíritos imortais, submetidos a uma lei de justiça, amor e caridade, a lei de causa e efeito, né? Impõe-nos a condição de sermos responsáveis por tudo que fazemos. E nem todos têm essa noção. E nós vivemos uma época de exploração. Haja visto aí os golpes pela internet, o golpe do Pix, o golpe do acesso às contas bancárias, o roubo, né, de todo tipo, as manipulações para roubar haveres, roubar bens, roubar dinheiro, patrimônio, etc. Ora, isso tudo demonstra que muitos de nós, que estamos, eu estou falando nós, os seres humanos, envolvidos nessas práticas indevidas à condição moral, situam-se ainda na ignorância de que existe uma lei. É uma lei justa, ela é generosa, mas ela é justa, porque somos responsáveis por tudo que fazemos. Então, nós podemos também encontrar espíritos que enganam. Podemos também encontrar médiuns enganadores. Podemos encontrar também dirigentes com más intenções, conscientes ou não, às vezes integrando a sua própria índole. Então, o capítulo 8º, aí, Não Se Deixe Enganar, relaciona várias situações onde nós podemos fazer uma avaliação do local que estamos sendo atendidos. Vamos num centro espírita e, dependendo do comportamento que ali observamos, da maneira como somos tratados, nós ficamos vacinados para não sermos enganados pelos espíritos. E por médios, e por pretensos médios, por pretensos e pseudo-sábios espíritos. Então, é todo um universo. E o livro tem essa finalidade de nos prevenir desses enganos que estamos todos sujeitos. E, finalmente, né, não vou por todos os capítulos, é claro, né, é antididático, é antipedagógico, mas lá no finalzinho, nós temos lá, angústia de um dirigente espírita. Nós temos que observar que as pessoas que são trabalhadores ou que são frequentadores de uma casa não fazem ideia a dimensão do que é dirigir uma casa espírita, onde o seu dirigente, o seu administrador, legalmente constituído, como deve ser, obedecendo à lei, ele tem que administrar recursos materiais, o que não é fácil, até porque envolve receita e despesa, geração de recursos, e tem que administrar também recursos humanos, onde estão os conflitos de relacionamento, os melindres, não é mesmo? O ciúme, a inveja, são detalhes de um dirigente espírita. Esse capítulo, a angústia de um dirigente espírita, vai analisar, vai abordar a questão do quanto o dirigente espírita muitas vezes é incompreendido. Se ele trabalha bastante, poderá receber a crítica de que quer aparecer.
se ele é modesto, se ele respeita a liberdade, vai dizer que é um dirigente espírita que não faz nada, que não toma iniciativa. Então, é bem complexo o quadro. Daí, portanto, nós andarmos nos livros, no capítulo aí, no livro, em seus capítulos, abordando esta realidade do cotidiano das atividades espíritas. Então, Tavares, pode mudar a tela para a gente aí, para que a gente dê andamento. Nós vamos nos lembrar que tudo isso está baseado, naturalmente, a fonte original é o Livro dos Espíritos. Ninguém ignora que aí está a base doutrinária do Espiritismo, que vai ensinar aos adeptos, vai trazer aos espíritas que trabalham nas instituições a base doutrinária. O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857, é uma data histórica, não é mesmo? E vem na sequência com outros livros. Pode mudar a tela, Tavares, que todos nós bem conhecemos. Então, a próxima tela vai nos mostrar a sequência da obra, que é o Livro dos Médiuns, que pode ser considerado o maior tratado sobre mediunidade. E Allan Kardec vai apresentar na obra a questão toda dos tipos de mediunidade, como lidar com a mediunidade, como estudar essa faculdade humana, que não é invenção do Espiritismo, não é imaginação de Allan Kardec, e se apresenta de maneira tão diversa nos diferentes médiuns. Não existem dois médiuns iguais, não existem duas mediunidades iguais, por isso que precisamos compreender essas facetas. Pode mudar a tela, Tavares. E, naturalmente, que o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra mais lida, mais divulgada, mais comentada, o Tavares, inclusive, se utilizou dela aqui hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estuda as máximas morais do Cristo. A expressão máximas morais já indica por si só que se trata do grande valor desta notícia, desta boa nova trazida por Jesus, traduzindo o conforto de todo o Evangelho, da boa nova, mas, ao mesmo tempo, apresentando as leis que regem o comportamento moral. Então, as máximas morais, quer dizer, o auge, o topo da lei divina, que no aspecto moral. Até porque as leis divinas não são apenas no aspecto moral, elas também são as leis físicas, como a química, física, e outras leis, inclusive a reprodução humana com a gestação, são leis divinas também, não é mesmo? A lei do trabalho, a lei de igualdade, a lei de liberdade, tão bem expressas lá em O Livro dos Espíritos. E aqui nós vamos estudar isso, as máximas morais do Cristo e entender as afirmações, os convites de Jesus à luz da revelação espírita. Na sequência, pode mudar a tela, Tavares? Na sequência, nós temos o céu e o inferno. Justamente o ponto que queremos chegar, né? Que é a justiça divina segundo o Espiritismo. Não há céu, não existe inferno. A palavra céu e inferno sempre traduziu preocupação, medo para os seres humanos. Então, nós vamos aprender com Allan Kardec que céu e inferno são estados conscienciais, nada mais que isso. E esses estados conscienciais refletem em nós, os espíritos, de maneira abundante, porque alguém que está arrependido, alguém que está com remorso pelos seus desvios ou práticas indecentes ou práticas lesivas a si mesmo e ao próximo, está no inferno interior. E quem se esforça, pratica o bem, cumpre o seu dever, está no céu interior. Então, o céu e o inferno são estados conscienciais. E aí está a obra que estuda a justiça divina para compreendermos a lei de causa e de efeito. Pode trocar a tela. E depois nós temos a Gênese, que é a quinta obra da codificação, onde vamos estudar o universo, o nosso planeta, o ser humano e sua natureza, a natureza dos milagres, não é mesmo? Tão incompreendidos os milagres, né, que entram na ordem natural dos fatos, e, naturalmente, o fenômeno das predições, principalmente considerando esse tempo de transição que estamos vivendo. O capítulo 18, lá, que vai falar do fim dos tempos, a geração nova, vai nos trazer uma visão muito abrangente sobre essa transformação que o planeta está atravessando. Então, as 5 obras básicas, elas traduzem
a lucidez da revelação espírita. Mas aí entra o centro espírita, né? Porque nós que somos os adeptos do espiritismo, chegamos ao centro espírita, porque tomamos conhecimento do espiritismo, e aí o estudo do espiritismo nos levará à vivência espírita. E aí é que nos tornamos tarefeiros, porque percebemos a importância de trabalhar pela divulgação e pela vivência espírita. Muitos de nós atuam como tarefeiros em diversos setores, né? Porque os centros espíritas, espalhados pelo país e fora dele, se diversificam nas suas atividades. Existem centros espíritas que cuidam de hospitais, de orfanatos, de crianças, de desempregados, de dependentes químicos, de gestantes. Existem centros espíritas especializados na divulgação, instituições espíritas especializadas no tratamento de desobsessão, nos centros espíritas que se dedicam a educar a mediunidade com afinco. A maioria dos centros tem esses trabalhos, mas tem alguns que se especializam em determinadas áreas, focam em determinadas áreas, né? Isso é muito importante, porque o espiritismo é um universo mesmo de trabalho, é uma oficina gigantesca. E aí nos aproximamos do espiritismo, conhecendo a sua literatura, e nos tornamos tarefeiros. E o ideal é que sejamos bons tarefeiros. Muitos de nós se tornam dirigentes, e o ideal é que nos tornemos bons dirigentes, no sentido da democracia, do respeito, do conhecimento de administração de recursos humanos e materiais, como dissemos. E muitos de nós chegam ao centro espírita por causa da mediunidade. E outros são médiuns naturais, outros atuam na mediunidade, outros chegam com a mediunidade perturbada. Então, o ideal é que esses médiuns se tornem médiuns bons. Mas, para toda a extensão dessas tarefas, e tarefeiros variados, né? Porque o tarefeiro somos todos nós. Eu, aqui na condição de um palestrante, o Tavares, na condução de administração desse canal, Estação da Luz, é um tarefeiro espírita também. Somos todos tarefeiros. A pessoa que aplica o passe, a pessoa que faz atendimento fraterno, a pessoa que dá aula para criança, o coordenador de estudos, o que cuida do patrimônio da casa, somos todos tarefeiros. Então, nos tornamos tarefeiros. Alguns de nós atuam como médiuns, outros se tornam e atuam como dirigentes. Dirigentes, às vezes, que vão além da instituição própria em que trabalha, porque se situa também na união dos centros, na unificação do movimento, que é uma tarefa espírita também de máxima importância. Então, o livro vai focar nessa questão, porque quando chegamos dentro do centro espírita e no movimento espírita, essa noção ampliada precisa estar conosco. Nós temos que tomar cuidado para não ficar olhando apenas para o próprio umbigo. Nós temos que ter uma visão de conjunto, entender o espiritismo como uma atividade coletiva, né? Uma atividade que não está restrita à casa que nós frequentamos. Claro que haverá uma dedicação àquela casa, mas o espiritismo é mais do que uma casa, embora a importância da casa. Porque a causa espírita leva à casa. E a casa que se esmera, que se esforça, levará de volta a causa maior que deu origem à casa. Isso é muito importante. E daí a necessidade do preparo, a necessidade da responsabilidade nesta prática espírita. Daí o livro. O livro teve este cabedal. E aí, Tavares, pode mudar a tela, por favor. E aí, falando de tudo isso, destas obras fundamentais, pode trocar a tela, Tavares, por favor, pode passar para a próxima tela. Pensando nessa abrangência do conteúdo espírita, nós vamos lembrar aqui do que disse Simeão. Lá no capítulo 10, bem-aventurados, nós vamos ver lá. Se vós dizeis espíritas, vejam só, está se dirigindo ao leitor espírita, ao adepto espírita. Se vocês dizem que são espíritas, diz o Simeão, sede, pois. Quer dizer, em outras palavras, sejam, não é mesmo? Esquecendo o mal que alguém nos faz e não pensar em outra coisa, senão o bem que possamos fazer.
Este bem que possamos fazer está à nossa volta, como cidadão, como família, e como tarefeiro espírita, como médium espírita, como dirigente espírita, como pessoa humana. Então, já que a gente está inspirado, motivado pelo ideal espírita, nós temos que nos dedicar a esta causa, né? Ser espírita. E a dedicação a esta causa, ela não pode ser uma dedicação mecanicista, digamos assim, mas ela é uma dedicação vivida, digamos. Inclusive no esforço pessoal de melhora. Nós somos criaturas, como dissemos lá no começo, falíveis, carentes, limitadas. Mas isso não nos impede de tentar, de se esforçar por viver o Espiritismo. Cairemos e erraremos muitas vezes, mas é assim que se faz o aprendizado. Porque o próprio Kardec diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Esse é o nosso dever, tanto do ponto de vista pessoal, né, individualmente falando, na família e, naturalmente, na vivência espírita, onde somos convidados a todo o exercício das virtudes que incluem a caridade, que vai além, naturalmente, da doação de coisas. A caridade é muito abrangente. Nós gravamos uma entrevista hoje com a Ione Chagas, que é de São Paulo, e em determinado ponto da entrevista, essa entrevista ainda está inédita, será futuramente exibida aqui pelo canal do nosso Tavares, no Estação da Luz. Em determinado ponto da entrevista, nós perguntamos para a Ione, ela que era católica, se tornou espírita depois, o que você observa do Espiritismo? O que é que mais te chamou a atenção no Espiritismo? E muitos de nós, diante de uma pergunta dessa, é muito comum que as pessoas respondam o aspecto filosófico, o caráter lógico e racional, o caráter moral, etc, etc. É uma resposta mais comum. Mas ela falou, o que mais me chamou a atenção no Espiritismo foi a transformação que o Espiritismo fez em mim, e continua fazendo. Porque hoje eu tenho a preocupação de melhorar a mim mesma, disse a nossa querida Ione, na resposta que deu à nossa entrevista. É o que está dizendo Simeão aí, se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois. Então nós somos convidados a essa postura nova. Não é fácil, não é fácil. Eu que vos falo aqui, que autoridade tenho para dizer isso? Nenhuma, porque eu também luto com as minhas mediocridades, com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, com as minhas dificuldades. Isso é comum à nossa condição humana, mas estamos todos caminhando. Esse trecho está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, a mensagem de Simeão. Pode mudar a tela, Tavares, por favor. E outro detalhe que nós não podemos esquecer. Os espíritos pertencem a diferentes classes. Isso é muito importante. Se a gente se lembrar da escala espírita lá do Livro dos Espíritos, nós vamos compreender isso de maneira muito abrangente. Então, Kardec destaca isso na introdução. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais. Vamos sempre ter isso em mente. Não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Se a gente tiver esse conceito dentro de nós, guardado, nós vamos nos precaver de fazer perguntas a torto e direito para os espíritos, achando que eles sabem tudo. Como é que está minha avó? Que situação que está meu pai? Meu filho está onde? Né? Você pode curar a minha doença? Por que eu nasci desse jeito? Né? Os espíritos não sabem tudo. Os espíritos têm limitações, eles não são iguais. Estão em diferentes estágios de moralidade, de capacidade, de inteligência, de saber e também de moralidade. Ora, isso é uma advertência muito séria. Se não são iguais em moralidade, nem todos são bondosos, alguns são perversos, nem todos são éticos, alguns são fraudulentos e mentirosos. Então, diante de uma comunicação do espírito que a gente não vê, não é verdade? Eles são invisíveis aos nossos olhos. São invisíveis, se apresentam pela psicofonia, pela psicografia de maneira mais comum, mas a gente não vê. Como é que a gente vai saber se ele está falando a verdade? Então, como é que a gente faz? Nós vamos aprender isso com Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. É observar
né? Sem aceitação prematura das informações, verificar o conteúdo, independente da assinatura do Espírito, esse é secundário, o nome que assinou a mensagem. É preciso ver se na mensagem existe lógica, existe raciocínio, existe discernimento, porque muitas inverdades são transmitidas, muitos abusos são feitos em nome da credulidade cega. Então, para a gente se transformar num espírita que vive o espiritismo, precisa ter isso em mente, para a gente não cair na fascinação, nas vaidades, nas ciladas, que também os espíritos podem armar para nós, para dominar grupos de pessoas e famílias, etc. Então, mediunidades da credibilidade de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco, de um Raul Teixeira, de uma Ivone Pereira, são mediunidades comprometidas com a verdade, com o bem, com a seriedade. Claro que existem médiuns anônimos que igualmente são responsáveis, idôneos, mas é preciso sempre guardar a atenção nesse detalhe que Allan Kardec colocou em O Livro dos Espíritos. Porque a não observância disso leva a muito fanatismo, leva a precipitações de toda espécie. Pode mudar a tela, Tavares, por favor. Pode trazer a próxima tela, porque é como dissemos anteriormente, aí surge o Centro Espírita, onde vamos atuar. Onde seremos, como dissemos anteriormente, o tarefeiro, o médium, o dirigente. E para isso, nessas tarefas todas que uma casa espírita oferece como oportunidade de trabalho para os espíritas, os adeptos que conhecem o espiritismo e se sentem motivados a trabalhar numa instituição, né? Claro que aí a expressão centro espírita pode ser mudada para grupo espírita, associação espírita, etc. Né? Aí o centro espírita é a expressão mais comum. Mas aqui eu gostaria de dar uma sugestão aos amigos que estão nos ouvindo. Uma sugestão de muita ajuda para os dirigentes, os médiuns e os tarefeiros. As obras são muito conhecidas. Não são novas, não, são antigas. Pode mudar a tela, Tavares, por favor. Olha, todo mundo conhece essas obras, ou pelo menos a maioria. Pode mudar a tela, Tavares. Isso mesmo. Essa tela apresenta duas obras primorosas. Eu quero indicar a você que está nos ouvindo. São duas indicações muito apropriadas para dirigentes, para tarefeiros, para médiuns. As duas não são novas. Elas têm já vários anos de edição. Divaldo Franco e Raul Teixeira, no livro Diretrizes de Segurança, respondem perguntas, dúvidas de dirigentes, de médiuns, de tarefeiros, sobre os vários ângulos e aspectos da mediunidade, de uma casa espírita, de suas atividades. Eu até coloquei o WhatsApp para quem quiser pedir o livro, porque normalmente as pessoas... Como é que faz para comprar? Está aí o WhatsApp para quem quiser comprar, né? E essa diretriz de segurança, o próprio nome do livro já indica, né, o significado dessa obra, abrangente, repleta de instruções, de orientações seguras, de dois médiuns seguros, orientados pelos bons espíritos, com experiência doutrinária, com experiência de vivência espírita, e que podem nos orientar. A outra obra, A Luz do Consolador, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, é uma preciosidade essa obra, pouco conhecida, onde Ivone respondia a indagações que lhe chegavam por carta, e ela publicava a pergunta e a resposta, naturalmente omitindo o nome da pessoa que lhe perguntou, publicava na revista O Reformador, com o pseudônimo de Frederico Francisco, e ela fez isso por 30 anos. Então, as pessoas faziam as mais diversas perguntas. Por que eu tenho dor de cabeça? Como é que eu faço para administrar uma reunião mediúnica com 4 psicógrafos, 2 de desdobramento e 3 psicofônicos? Quando eu escuto as coisas, como é que eu sei se é meu ou se é do espírito? Eu vejo vultos de noite em casa, como é que eu faço? Por que o meu joelho dói? Por que a minha avó está em vida vegetativa? Por que essa criança nasceu deficiente? Então, as mais diversas indagações. O que eu faço com essa insegurança que tenho dentro de mim? As mais diversas indagações humanas, também presentes
no dirigente, no médium, no tarefeiro espírita, porque antes de tudo isso, somos seres humanos. E Ivone respondia isso. Respondia para a pessoa e transformava em artigo, omitindo o nome da pessoa e colocando ali a indagação e a resposta. E todo mundo sabe que Ivone tinha uma capacidade textual maravilhosa, né? E ela publicou isso durante 30 anos. E a Federação Espírita Brasileira publicou, reuniu essas respostas, esses artigos publicados no Reformador e publicou o livro À Luz do Consolador. Uma preciosidade. Está antecedido por uma autobiografia, que por si só é outro tesouro. Então, eu vivo divulgando esse livro, porque se trata de uma preciosidade. E junto com o Diretriz de Segurança, as duas obras constituem um tesouro de informação para o leitor, para o trabalhador espírita. Pode mudar aí a tela, Tavares, por favor, e para que vejamos, estamos quase terminando. E aí está o meu livro novo, que foi lançado pelo IDEAC, Bons Médiuns, Bons Dirigentes, Bons Trabalhadores, Bons Tarefeiros. Quem quiser adquirir a obra, está aí o WhatsApp da editora IDEAC. Você pode solicitar por WhatsApp, eles vão dar uma chave de Pix, naturalmente, ou talvez cartão, ou talvez depósito, algum detalhe. Isso aí você vai falar com eles, né? Eu não estou fornecendo a obra, quem está fornecendo a obra é diretamente a editora IDEAC. Aí está o telefone para os que desejarem adquirir. É bem prático, bem rápido, né? Bem funcional. Então, se você tiver interesse em adquirir a obra, pode se dirigir a esse telefone aí. Pode mudar a tela, por favor, Tavares? É a última tela, onde colocamos aí o nosso blog pessoal e o nosso canal do YouTube. Notem vocês que os dois, tanto o blog quanto o canal do YouTube, estão no meu nome pessoal. No meu canal do YouTube estão as nossas entrevistas, reportagens, clipes, palestras. E no blog pessoal estão as nossas dicas, estão os nossos links, normalmente notícias rápidas, você lê rapidamente, para que te leve a outros detalhes que não dá certo no YouTube, né? Então, nós colocamos no blog pessoal. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, agradecer ao Tavares. Pode encerrar o arquivo aí, Tavares, e nós te esperamos na tela aqui. Vamos ver se o microfone do Tavares vai funcionar agora, né? Porque foi um dia... Vamos lá, meu amigo. Tá conseguindo me escutar, meu querido? Sim, estou ouvindo agora. Meu amigo, eu tive que dar água fluidificada aqui para o celular enquanto você falava, né? Dei um passe transversal cruzado e a gente conseguiu alguma coisa dentro desse contexto. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a imagem. Olha como é que eu estou. Então, você tem uma ideia. Mas melhorou muito, viu? Melhorou muito. Graças a Deus. A imagem que você está vendo não tem som, o som está saindo aqui pelo celular. Mas, como nós estamos falando, você começou pelo princípio, que nós não sabemos. Mas no momento em que nós vamos estudando, no momento que nós vamos tendo acesso a livros, porque o livro que você está trazendo para nós é muito interessante, porque ele faz parte de um contexto que muitas vezes a gente não leva em conta, que é a experiência daqueles que chegaram primeiro. Você falou em Amália Cordeiro, lá do Céu, e da Helena de Fátima. Então, esse pessoal que chegou, eles têm a experiência, tem que respeitar aquela experiência vivida e fazer justamente essa ligação. No livro, você propõe mais ou menos algo nesse contexto, dentro dessa ligação daquele que está há mais tempo, daquele que está chegando, para que eles possam se unir nesse momento e o Espiritismo aparecer? Sim, Tavares, porque depois de elencarmos os equívocos a que estamos sujeitos, motivados pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, né, nós buscamos a orientação doutrinária correta. E essa orientação doutrinária correta vai levar o leitor a encontrar-se com os caminhos que lhe deem segurança, que lhe deem tranquilidade para agir. É como se fosse uma vacina. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter na introdução uma vacina oferecida por Allan Kardec na autoridade da doutrina espírita, na universalidade do ensino dos espíritos. Aquilo é uma verdadeira vacina para não sermos enganados, né? Então, o livro destaca esses detalhes orientativos. É um livro de linguagem fácil,
acessível a qualquer pessoa. É um livro que ele vai direto no assunto, ele é objetivo, os capítulos são curtos, e nós fizemos de forma a compartilhar as nossas experiências com o leitor. Foi nessa direção. Maravilha. Nós temos já uma pergunta aqui no ar. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Está me ouvindo agora? Estou ouvindo, está perfeito. Bom, deixa eu ver se eu consigo colocar uma pergunta que chegou. Meu Jesus. Apesar de você já ter respondido, porque você botou aí no final, ele pergunta assim, como adquirir o livro, certo? Que aí você já falou, pode até repetir, e ele pergunta o seguinte, tem outros livros da sua Lavra? Ou esse é o primeiro? Como é que é essa situação do escritor, senhor Orson Peter Carrara? Muito bem, é sempre bom lembrar esses detalhes, né? Aqueles livros da Ivone e do Raul, a pessoa pode adquirir pelo WhatsApp que nós colocamos lá. A pessoa, depois que acabar a live, pode voltar aqui a própria live e vai encontrar o telefone que nós colocamos ao lado das capas dos livros. É isso, volta a tela, boa. Aí, ó, o próximo. Aí está o WhatsApp para adquirir os 2 livros que nós indicamos para os tarefeiros, médiums. Aumenta a tela, Tavares, ele pode tirar um print da tela, se tiver com o celular, né? Isso. Ou se tiver no laptop, pode fotografar com o celular, aí está o WhatsApp para adquirir essas 2 obras, Diretriz de Segurança e A Luz do Consolador. Agora, avança para a outra tela, onde está o meu livro. Pode avançar para a próxima. Isso, aí está o WhatsApp para adquirir o meu livro. Respondendo ao amigo que nos perguntou, esse é o nosso 21º livro. Nós temos outros 20 livros. Alguns estão esgotados, mas uma pesquisa na internet levará o telespectador que fez a pergunta a encontrar. Eu até sugiro o 0800 707 1206, 0800 707 1206, para encontrar alguns dos nossos livros anteriores. Alguns estão esgotados, são 20 livros. E eu já estou gestando o 22º livro. E não sei quando vai sair, mas já está quase concluído o 22º livro. Me diga uma coisa, desses 21 livros, 20 para trás, e o 21º agora, e já o 22º já está com 7 meses de gestação, vamos dizer assim. Pode até nascer de 7 meses, quem sabe, né? Mas o mais certo é 9. Eles são mediúnicos, eles são inspirados, ele faz parte do arcabouço do seu conhecimento, como, lógico, tem o livro do próprio Herculano Pires, que nenhum livro era mediúnico, o próprio Leon Denis também não tinha aquele processo. Como é que foi esses 21 livros? Como é que foi a gestação, a elaboração e a construção desses livros, querido? Nenhum dos livros é mediúnico. Eu não sou médium ostensivo. Digamos que eu sou um médium intuitivo. É mais a melhor classificação que dou para a minha forma de escrever e falar é intuitiva. Eu não sou um médium ostensivo. Tudo que eu estou falando, o que eu estou escrevendo, sou eu mesmo, é fruto das minhas pesquisas, dos meus estudos. É claro que os espíritos inspiram determinadas ideias, facilitam alguns raciocínios, né? Mas os meus livros estão assinados com o meu nome, não é nenhum espírito, a não ser o próprio espírito autor aqui, que é o Orson Peter Carrara. Embora não descarte, é claro, a influência positiva dos amigos espirituais. Uma coisa muito interessante que eu posso dizer sobre isso é que, quando estou falando, sou eu mesmo que falo, não é psicofonia, não, eu mesmo estou falando. Agora, a fluência, eu noto que não é minha, a fluência, ela é conduzida. Quando estou escrevendo, o fenômeno também é interessante, porque às vezes eu sento na frente do laptop para escrever e não consigo escrever nada, não sai. E outras vezes eu sento e sai 3, 4 capítulos numa sequência impressionante. Mas eu tenho que refletir, eu tenho que raciocinar, agora as ideias brotam. Agora, a construção desses 21 livros, cada livro teve a sua história própria. Alguns livros são junção de artigos publicados ao longo do tempo,
e que nós juntamos os artigos que tinham ligação entre si e compusemos um livro. Outros são resultado de um filme que nós vimos. Alguns são resultado de uma frase que saltou aos nossos olhos. Para você ter uma ideia, este livro que está no 7º mês, eu gostei aí do que você falou, porque realmente ele está no 7º mês. Falta bem pouco para concluir ele. Capaz de nascer prematuro até. Esse livro aí, ele é fruto de uma frase que me saltou aos olhos. Como também outro, O Alma do Espiritismo, surgiu de uma frase de Allan Kardec. Esse que está sendo elaborado agora vai ter um título comprido, mas ele é uma frase de Paulo de Tarso, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Paulo fala do perdão. E o Paulo de Tarso, na mensagem selecionada lá por Allan Kardec, diz o seguinte: essa luta, que luta? A luta dos interesses variados. Tira a luta fora. A frase que vai dar nome ao livro chama-se assim: começa com uma alfinetada e termina numa ruptura. Então, é a cutucada, é a indireta, é a alfinetada, que normalmente resulta em ruptura de relacionamento. Esta frase me saltou aos olhos. E aí a gente está desenvolvendo esse assunto, inclusive com alguns convidados, 2 psicólogos, 2 deles psicólogos, participando com um pequeno artigo dentro do livro. Agora, outros, teve um que saiu, depois de eu ver um filme, outros saíram pelo desejo de estudar a revista espírita, de estudar a codificação. As motivações foram muito variadas, mas todos exigiram ali o exercício mental, exigiram o raciocínio, a pesquisa intensa, realmente. Maravilha. Chegou uma pergunta aqui que eu ouso responder pelo próprio entrevistado, mas vou responder a primeira parte. Eu vou colocar a pergunta, viu? Mas vou responder a primeira parte, se me permite. Claro. O Nilo. Você tem outras atividades no movimento espírita fora escritor espírita, né? Ser escritor espírita? Minha filha, eu não sei, mas nas horas vagas ele descarrega caminhão de pedra. Assim, quando tá para relaxar, o negócio bem relaxante, não tem nada para fazer, ele pega um caminhão de pedra, descarrega e depois carrega de novo. Mas conta aí, meu amigo, o que é que você faz nesse movimento espírita? Olha, eu sou... Tivemos um probleminha aí com... Hoje é o dia, pessoal, não se preocupa, que todos os dias não são iguais, todos os dias serão assim, é para um aprendizado maravilhoso. Nós aprendemos hoje a dar nó em pingo d'água. Pensei que era só eu, mas também o meu amigo Orson Peter Carrara também teve essa mesma dificuldade e é normal, porque estamos num aprendizado que começou há 2 anos, que a maioria de todos nós, certo? Estamos vinculados à internet, principalmente essas entrevistas, que é chamadas lives, com pouca experiência. Então, ainda estamos naquele primeiro capítulo, vamos dizer assim, lá do livro do Orson Peter Carrara, em que ele fala que nós não sabemos, né? Então, estamos aí no aprendizado, e a gente pede desculpa, muitas vezes, por toda essa falha que pode ocorrer normalmente nas chamadas lives que nós temos, não só aqui na nossa web rádio Estação da Luz, mas em outras, com certeza, em outras possibilidades, que é uma coisa normalíssima, que depende da nossa vontade, por mais boa vontade, por mais querer que nós venhamos a ter. Vamos aqui esperar, aguardar que o nosso Orson volte. Enquanto isso, eu quero falar um pouquinho da programação da nossa web rádio Estação da Luz, que começou às 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, com o Espiritismo na Arte. É um programa que fala justamente sobre a arte envolvendo o Espiritismo, com um livro do próprio Leon Denis, né? Esse livro, o Espiritismo na Arte, do Leon Denis, ele fez 100 anos já, é um livro centenário, mas que trata de assuntos que são bastante pertinentes no movimento espírita atual. Logo em seguida, tivemos um programa muito interessante com o nosso Davidson Borges, né? Ele tratou da questão da constelação familiar, parte 2, dentro do programa Energia do Bem Saber.
do bem-estar, desculpa, com a Miriam Guedes, que trouxe aí informações fantásticas. E aí também o parte 2 do Evangelho no Lar e no Coração, no programa da Helenice Cavalcante, o nome do programa é Semeando Luz e Amor. Teve a presença repetida do Luiz, aí veio a Elaine, a Cristina e a Elisa fazendo essa constelação maravilhosa. A partir das 14 horas, nós tivemos o nosso programa em alemão, direto da Federação Espírita da Alemanha, o Evangelho no Lar, a Maria Gert, toda essa turma aí que faz esse programa maravilhoso. Aí, às 14 horas. Porque às 15 horas, nós tivemos um programa em francês, direto do Poitiers, na França, com o casal Maravilha Livramento Gerard e a Thalia Alessandro, direto de Nice, fizeram esse programa. Estão estudando um livro da Joana de Anjos e do Divaldo Franco. Falar em Divaldo Franco, agora, dia 5 passados, 95 anos, né, do grande divulgador do espiritismo a nível de mundo. E quando a gente começa a mergulhar pela Europa, a gente vai ver a importância fantástica e maravilhosa de Divaldo na formação das novas casas espíritas, né? E fez agora 95 anos. Às 5 horas da tarde, tivemos o programa Amiguinhos de Jesus, no meio de Lili e Joca, parte 1, com as meninas lá do Rio Grande do Sul, mais precisamente de Santa Cruz do Sul, a Isabel e a Rosângela. Às 18 horas, o programa que é diário, todo dia às 18 horas, hoje foi com a dose Pundim, o Evangelho por Emmanuel, Valemos da Luz, do livro Pão Nosso, o 6º item, uma mensagem de João 12:35. E agora estamos vivenciando o Orson Peter Carrara, que infelizmente já nos avisou que não vai poder voltar, a internet caiu por completo, o lançamento do seu livro, Bons Médios, Bons Dirigentes e Bons Tarefeiros, certo? Também queremos realçar aqui o filme O Predestinado, que vai ser o filme que vai ser lançado agora em setembro, dia 1º de setembro, que trata da vida do médium, nosso querido Arigó. E também já podemos falar, já tem cartaz aí provisório, nosso lado 2, Os Mensageiros, com os artistas principais, o Edson Celular e Renato Prieto, fazendo Aniceto e o nosso querido André Luiz. Então, queremos agradecer a todos, aproveitando um ensejo, fazendo a prece de agradecimento, de encerramento, pedindo ao Pai Amantíssimo que fortaleça a todos nós, a nossa força. A paz do mundo lembra um compositor pernambucano que começa dentro de nós. Jesus falava, eu vos dou a minha paz, né? E a paz do Cristo é aquilo que a gente tem que trabalhar sempre, agradecendo cada respiração, como fazia a nossa irmã Dulce, que a cada ponto que respirava, louvava ao Mestre Jesus. Então, a nossa vida, apesar dos contratempos, das vezes da cara fechada, teremos que agradecer, como fala a nossa irmã Alvanira, pelo ar que respiramos, por tudo que, enfim, temos nessa vida, que é uma verdadeira glória. Uma glória estarmos encarnados, uma glória maior, podermos morejar dentro do Espírito. Que a paz, o amor e a harmonia de Jesus de Nazaré e Maria de Nazaré possa estar nos nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus e muito obrigado. Pai nosso